Bom dia, professora. Bom dia, turma. O nosso trabalho será a respeito do Ministério Público. Bom, o Ministério Público, em seu conceito básico, seria uma instituição que possui uma função essencial à justiça. Ele não está diretamente integrado ao Poder Judiciário, pois este, na verdade, é inerte. Ele depende de instituições como o Ministério Público e a advocacia para atuar. O Ministério Público irá agir quando tratar de assuntos de interesses sociais e interesses individuais indisponíveis. O que seriam os interesses sociais? Ele é subdividido em dois, os coletivos e os difusos. Um exemplo de interesse coletivo seria a criança e adolescente e o direito do consumidor. Já um exemplo de interesse difuso seria o meio ambiente e a defesa do patrimônio. Já os direitos individuais indisponíveis são questões particulares de cada indivíduo. Aqueles direitos que são inerentes à pessoa humana, os fundamentais. Um exemplo seria o crime de homicídio, que é um atentado direto à vida humana. A função do Ministério Público está explicitamente escrita no artigo 127 da Constituição Federal, que vai ser abordado mais profundamente com o Gabriel Rubik agora. Como o Gabriel havia dito, agora eu vou ler um artigo da Constituição Federal que explica de uma forma mais branda o que é o Ministério Público. É o artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A partir desse artigo, a gente pode entender que o MP é um defensor do Estado democrático da ordem jurisdicional existente que vigora na República Federativa do Brasil. De uma forma mais simplificada, ele é um fiscal da lei que permeia no Brasil. Qualquer tipo de ataque às instituições democráticas são no interesse da sociedade, legitimando o MP a agir provocando o poder judiciário, comprovando que o MP não integra o poder judiciário, mas sim o orbita. Essa questão é uma questão que muitas pessoas podem se confundir, achando que o MP é um membro do Poder Judiciário ou até mesmo os dois são a mesma coisa, mas não. Em relação à estrutura do Ministério Público, a hierarquia do MP, com seu cargo mais alto, é representado pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo cargo é definido por uma votação dos membros do órgão, são os promotores e procuradores. A Procuradoria-Geral possui diversas ramificações, dentre elas o Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, os GAECOS, a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público e a Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais. No Ministério Público Estadual, quando se trata do promotor de justiça, este atua perante o juiz de direito de cada comarca. Quando o promotor de justiça é promovido, este passa a atuar perante o Tribunal de Justiça e o cargo muda de nome, passando a se chamar Procurador de Justiça. Os promotores atuam nos processos de diversas áreas que ocorrem em primeira instância nas varas estaduais. Já os procuradores de justiça trabalham em segunda instância junto aos tribunais de justiça estaduais. Já que não existem promotorias em todas as cidades, todos os municípios estão inseridos em alguma comarca, que se define como território onde o juiz e um promotor de primeiro grau podem exercer sua jurisdição, abrangendo em um ou mais municípios. Além dos cargos propriamente ditos pelo José Carlos, há também as subprocuradorias, que tratam de assuntos estratégicos. São elas a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Subplan, atua junto à Administração Superior do Ministério Público do Paraná, como auxílio na gestão e a captação de recursos. A Subprocuradoria-Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos, Subjur, tem como principal função auxiliar a Procuradoria-Geral de Justiça, PGJ. A Subprocuradoria-Geral da Justiça para Assuntos Administrativos, SUBDM, tem as coordenadorias executivas que são responsáveis pela gestão financeira, de arquitetura e engenharia. Após essa breve explicação da estrutura do Ministério Público, vamos passar um breve vídeo de um dos procuradores do órgão, explicando as principais funções do mesmo. Bom, as funções do Ministério Público são amplas e variadas. Pode-se dizer que não estão compiladas dentro de um único manual, mas a Constituição cuidou de tratar dessas funções, aquelas básicas e essenciais que o Ministério Público deve sempre exercer, e estabelece no artigo 129 uma linha mestra do que deve fazer o Ministério Público. O inciso 1º do artigo 129 estabelece que compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou seja,
Na área criminal, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Por isso, é sua função propor a ação penal através de denúncia dirigida ao Poder Judiciário para início dessa ação tendente a responsabilizar acusados de práticas criminais. Essa, talvez, outrora, tenha sido quase que a maior das atribuições do Ministério Público, inclusive que ficou conhecido como órgão acusador. Hoje em dia, não mais subsiste esse entendimento que o Ministério Público atue somente como órgão acusador, até porque a Constituição, como disse, estabelece diversas funções. Pois bem, o inciso 2º do artigo 129 da Constituição estabelece que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. O que significa isso? Em linhas gerais, o poder público põe à disposição do cidadão diversos bens e serviços que não podem sofrer solução de continuidade para que os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal sejam efetivamente cumpridos. Então, compete ao Ministério Público sempre zelar pela efetividade desses serviços. No inciso 3, a Constituição, o artigo 129 da Constituição estabelece que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Ou seja, na área civil, não seriam aquelas hipóteses em que o administrador age com dolo para o desvio do dinheiro público, ou seja, naquelas hipóteses em que o administrador age de maneira errada, de maneira contrária à lei, mas não praticando crimes, ou seja, na malversação do dinheiro público, não observando o processo licitatório quando necessários, e há o prejuízo ao erário, o Ministério Público, não só o prejuízo, tanto na área, pode ser na área material, ou, como disse eu, na área do patrimônio público social, do meio ambiente. Então, o Ministério Público é o titular para promover a ação civil pública. Em síntese, em linhas gerais, seria isso. No inciso 4 do artigo 129, a Constituição estabelece que compete ao Ministério Público promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. O que isso significa? Toda vez que um dispositivo legal for editado e esse dispositivo venha de encontro, ou seja, em sentido contrário ao que dispõe a Constituição, seja ela federal ou estadual, o Ministério Público tem legitimidade e, aliás, a obrigatoriedade de promover a ação de inconstitucionalidade, visando afastar tal dispositivo do ordenamento jurídico. No inciso 5º, estabelece o artigo 129, que é função do Ministério Público defender judicialmente os interesses e direitos das populações indígenas. A própria dicção do dispositivo já dá a entender bem, não necessita de maiores explicações. No inciso 6º, estabelece a Constituição, do artigo 29, que compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Desculpem, esse é o inciso 7º. O inciso 6º estabelece que compete ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Ou seja, a lei complementar de cada estado estabelecerá como será a atuação do Ministério Público nessas hipóteses. Ou seja, quando tiver que instaurar um inquérito civil, como deverá ele proceder para a portaria de abertura, a expedição de intimação para ouvir indiciados, para ouvir testemunhas. Em síntese, é isso. Já o inciso 7º, como me adiantei há pouco, compete
ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. O que significa isso? O poder público detém do poder de polícia. E essa é a atividade policial a que o dispositivo se refere. No âmbito do Ministério Público, o exercício do controle da externa da atividade policial é regulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece a maneira como isso deve ocorrer. Ou seja, deve sempre o Ministério Público se pautar para que seja observada a legalidade de formas do agir da polícia e não ingerir ou tentar ingerência no organismo interno. Ou seja, é somente a forma como a polícia age que o Ministério Público deve fiscalizar. No inciso 8º também, do artigo 129, estabelece a Constituição que compete ao Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Tal inciso se conjuga muito bem com o inciso 6º, que estabelece que compete ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos. Mas, como o Ministério Público tem legitimidade para a investigação, houve por bem o legislador estabelecer essa possibilidade também no inciso 8º do artigo 129. E, por fim, no inciso 10º, compete ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. O que significa isso? O Ministério Público, dentro de suas atividades, pode, para melhor exercê-las, pode exercer quaisquer funções que se dirijam à finalidade a qual ele se presta. Mas, em hipótese nenhuma, pode o Ministério Público exercer a advocacia ou agir representando qualquer instituição que não seja a própria o Ministério Público. Essas, em síntese, são as funções que a Constituição assegura e obriga o Ministério Público a exercer. E, a partir de tais dispositivos, o Ministério Público de cada Estado, assim também o Ministério Público da União, procura estabelecer políticas dentro de sua área de atuação e especialidade para que melhor possa exercer seus mistérios e sempre bem atender a população. Então, quando nós falamos do impacto do Ministério Público na sociedade, nós logo pensamos em um órgão acusador e até mesmo um carrasco. Porém, suas funções são muito mais amplas do que isso. Para o nosso entrevistado, o procurador José Carlos Dantas Pimentel Júnior, o Ministério Público cuida dos interesses da sociedade de maneira geral, atuando principalmente nos setores mais precários da sociedade, ajudando assim quem mais precisa do poder público. A área de atuação do Ministério Público é muito ampla e ajuda diretamente defendendo a vida, a sociedade, a saúde pública, o meio ambiente, o patrimônio público, entre outras diversas áreas, como até mesmo o direito do consumidor e os direitos humanos. Ou seja, todas as áreas que o MP trabalha estão diretamente relacionadas com o exercício dos direitos fundamentais da cidadania. O procurador destacou os esforços do MP ao combate ao crime organizado e à corrupção. Ele defende que as ações trabalhadas ao Ministério Público têm como principal objetivo trazer consequências benéficas para a sociedade de maneira geral. Sendo assim, podemos falar que o Ministério Público trabalha como um defensor da sociedade, fiscalizando e cuidando da lei. Para fazer essa função, o promotor destacou a necessidade de que o MP esteja muito próximo da sociedade, para entender assim as suas reais demandas. Ele também defende que a função do MP é entender os interesses de uma sociedade de maneira geral, como um todo, não apenas os interesses de uma minoria privilegiada.